Olá, pessoal. Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um estudo do Livro dos Espíritos pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica situada aqui em Nova Russas, no Ceará. Hoje, dia 7/6, né, de 2025. Já estamos juntos aqui há mais de 2 anos nesse estudo. E nesse primeiro momento, como sempre nós fazemos, gostaria de convidar todos para que a gente possa levar nossas vibrações, conectar com os nossos guias, mentores espirituais, para que a gente possa estar sintonizado, né, com o alto, com essa frequência vibratória que nos traz paz, que nos abre as porteiras do conhecimento, que a gente possa aprender e aplicar tudo aquilo que for de bom e do melhor na nossa vida, junto com a nossa proposta encarnatória, ajudando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, a nossa conexão conosco mesmo. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse estudo que fala sobre a questão dos espíritos, né? Muito boa tarde a todos. E concluindo esse momento de reflexão, de prece, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de que alguém dê um trecho do Evangelho para a gente fazer uma breve reflexão, um capítulo e um item. Capítulo 17, Sede Perfeitos. O item, o Homem de Bem, 3. Item 3, o Homem de Bem. Eita! Isso é bom, viu? Essa é aquela leitura que quando a gente lê pela primeira vez, a gente toma um susto. Eu vou ler um trecho dela e vou lá para o final, que é onde salva a gente, tá? Eu sempre digo isso. Então, o capítulo é o 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que o fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Esse homem de bem também tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Então, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raça nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Eu vou pulando aqui alguns parágrafos, tá? Depois vocês fazem a leitura completa. Aí lá na frente ele já diz que ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. O homem de bem também não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Então, vou lá para o finalzinho agora. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os fossem respeitados. E aí, para finalizar, a parte que nos salva. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras.
né? É uma leitura que eu, como eu falei para vocês no início, a primeira vez que eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, mas como eu estou distante de ser esse homem de bem, né? E a gente vai fazendo a leitura e a coisa vai piorando, nesse sentido, né? Da gente se distanciar. Eu falei, nossa, mas como é difícil. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, fulano era um homem de bem. Né? E a gente vai ver as enumerações aqui, eu só consigo enxergar praticamente Jesus, com todas essas características, né, do homem de bem. Mas é o que fala no final aqui. O importante é que todos nós estejamos nos esforçando para possuir todas essas características. Né? Se a gente vai identificando uma ou outra que a gente tem dificuldade ainda, é nela que a gente deve trabalhar, é ali que deve ser colocada nossas forças. Então, todos esses que estão se esforçando para possuir, né, essas características, ele está no caminho que vai conduzindo às outras. A maneira que ele vai eliminando, né, o orgulho e cai por terra todas as outras imperfeições que vão tendo ali também. Então, é uma leitura fundamental, né, nesse capítulo 6 de Perfeitos, depois ela encerra falando sobre os bons espíritas, né, antes dela tem os caracteres da perfeição. Então, um capítulo que é o 17, que ele vem depois, né, das boas aventuranças, depois da fora da caridade não há salvação, depois de tudo que precisa para a gente chegar aqui e ser esse homem de bem. Né? Então, basicamente é um resumo, né, que fica de leitura mesmo para a gente fazer depois em casa, uma leitura que eu já fiz inúmeras vezes e que a gente deve estar sempre submetendo a esse crivo, né, dos questionamentos, né, de se eu realmente estou nesse caminho, não é nem que eu já seja esse homem de bem, mas que eu já esteja no caminho de sê-lo. Então, concluído aqui esse primeiro momento dessa reflexão sobre o nosso querido Evangelho, nós vamos para o estudo, né, do Livro dos Espíritos, que também, na minha concepção, vai ficando muito interessante esse aprofundamento, né, da escala espírita. Logo, logo a gente vai estar falando sobre as questões ligadas à mediunidade, entre outras coisas. Mas nós estamos simplesmente ainda bem no início, né? No segundo livro, é claro, no início do segundo livro, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, está ligado ao Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo de número 1 ainda, são 11, né? Que vem falar dos Espíritos. E nesse capítulo, nós já estamos no item de número 6. Começamos a estudar a escala espírita, vai da questão de número 100 até de número 113. E só para a gente entrar na leitura, já entendendo um pouco mais do que a gente vai ver hoje, vou começar a leitura assim de bate-pronto, até porque essas que a gente chama de questões, né? O Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. Só que essas relacionadas à escala espírita, ela tem esse diferencial. Ela não tem uma pergunta e uma resposta. Elas são reflexões do próprio Kardec, né? Desde a questão 100, com base, é claro, em estudos, aprofundamentos, muitas percepções e avaliações das mensagens que ele recebia, e ele foi fazendo ali, categorizando ali, né, nessas escalas, nessas classes também que nós vamos começar a ver hoje. E aí não é propriamente dita uma pergunta e resposta, mas sim uma reflexão, assim, trazendo para a gente sobre essa escala, essa subdivisão. E ela é mais ou menos assim, como nós vimos na outra semana, já nas outras semanas. Deixa eu só colocar aqui meu laser, né? Aqui a gente vai ver o processo evolutivo. Então, a gente não começa da primeira classe para a 10ª, nós vamos começar da 10ª para a primeira, e nós vamos ver hoje a terceira ordem, né, dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Né? Vamos ver se dá tempo a gente concluir hoje, se não, não tem problema, a gente continua semana que vem. Mas preparei a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª classe, né, que estão todos eles inseridos dentro dessa terceira ordem. E é exatamente na questão de número 101, que, na verdade, como eu falei anteriormente, não é bem uma questão, não é uma pergunta. Mas ela diz o seguinte: terceira ordem, espíritos imperfeitos.
101. Aí traz aqui os caracteres gerais, né, de todos dessas classes que nós vamos encontrar aqui dentro. A predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não conseguem entender ainda essa questão da intuição sobre Deus. E aí, pessoal, aqui eu vou continuar trazendo os caracteres gerais e, ao mesmo tempo, a gente vai trazendo já reflexões, tá? Porque o texto é um pouco extenso para o que a gente está acostumado dentro do estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, seguindo ainda esse mesmo texto aqui de Kardec, diz o seguinte: não são todos essencialmente maus, tá? Os que estão dentro dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, não são todos essencialmente maus. Em alguns, há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Então, eu destaquei aqui algumas partes para a gente poder fazer aqui algumas reflexões, né? Então, quando diz assim que nem todos são maus por essência, muitos agem por irreflexão. Por quê? Porque não pensam nas consequências daquilo que eles estão fazendo. Né? Estão fazendo por fazer. E aí tem essa questão da inconsequência, vão agindo por impulso, muitas vezes até sem maldade, essa maldade profunda que muitos carregam. Né? A malícia, o prazer, muitas vezes, que sentem quando o outro está incomodado, né? Mas, de certa forma, sem uma crueldade por trás. Né? Sentimentos que, muitas vezes, nós sentimos e nem percebemos. Né? Como eu já trouxe, será que nos torna uma pessoa má quando você, de repente, vê uma pessoa sofrendo, como acontece muitas vezes, aí eu já trouxe algumas vezes essa reflexão, numa novela e na vida real também, vamos dizer assim, e de repente aquela pessoa faz uma reviravolta e, de certa forma, se vinga, né, da outra pessoa, e a gente fica feliz porque aquela pessoa se deu bem e a outra se deu mal. Né? Então, tem um sentimento na gente ali que ele não é um sentimento, talvez, tão bom. Porque, na verdade, todos os dois são espíritos, pessoas em processos evolutivos diferentes, e um acaba colhendo, de certa forma, sem a necessidade de que o outro precise fazer o mal para aquela outra pessoa. Então, tem alguns sentimentos que, às vezes, a gente tem e acontece com os espíritos, né? Que, na verdade, eles são nós desencarnados, vamos dizer assim. E aí tem os mesmos sentimentos, as coisas que carregam aqui da vida, sentem lá no mundo dos espíritos. Então, tem essa questão da inconsequência, da irreflexão, de não pensar do mal que está fazendo, muitas vezes, para o outro, que sobrecarrega a sua própria evolução. Né? Acaba trazendo, não se enxergam. Vou trazer aqui um ponto que acontece muito nos nossos trabalhos, quando você está lidando com algum espírito ou personalidade obsessora, que muitos deles não conseguem enxergar, não viam como eles estavam, a sua aparência estava horrível, pelo mal que estavam fazendo para os outros, que nem percebia, né, que estava fazendo mal e como estava fazendo mal para si mesmo. Muitas vezes, por não, alguns, é claro, já de forma diferente, né, com um entendimento mais profundo do mal que fazem, tinham consciência de que não estavam bem e mesmo assim continuavam. A gente vai chegar nesse ponto também. Então, quando fala dessa parte aqui também, é muito importante a gente perceber que uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, já denota uma inferioridade. Isso aqui, de certa forma, é uma questão de você estar neutro, estar em cima do muro, como costumo dizer por aqui, né? Alguns não fazem nem o bem nem o mal,
essa omissão, de certa forma, já classifica como inferior, só para você ver, né? Pois o bem, na verdade, ele exige que nós tenhamos ação. Como eu venho destacando algumas vezes, o verbo, né? O movimento. Enquanto que o mal, ele avança, vamos dizer assim, na questão da indiferença. Fica parado, né? Eu até me retornou aqui uma frase, deixa eu ver se eu consigo me lembrar dela. Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizesse, né? Mais ou menos assim. Que eu não acredito que essa seja a frase correta. É você fazer aos outros aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Porque o não fazer o mal denota exatamente essa questão dessa neutralidade, da falta de ação. Não é somente eu não fazer o mal, mas eu preciso fazer o bem, né, dentro desse processo. Então, essa frase se encaixa muito melhor na proposta do Cristo. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito, né? Então, muitas vezes aqui, a questão da inteligência, como eles colocam aqui, que eu destaquei também, eles podem aliar a maldade, a malícia à inteligência que tem, né? Então, de certa forma, pode ser inteligente, mas usam esse intelecto para justificar o mal, manipular, às vezes, com uma certa astúcia, né? Cultivar o orgulho, a vaidade. Então, são seres, espíritos que sabem muito, mas compreendem pouco. Entendem o todo de forma ainda muito pequena, muito rasa, né? Então, vem uma frase aqui para a gente repetir, que a verdadeira inferioridade não está apenas nos que fazem, mas no que deixam de fazer pelo bem. A evolução começa quando assumem a responsabilidade por suas escolhas e as consequências que geram. Então, aqui a gente começa a entender o processo, porque a gente não tem a questão da culpa, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, a lei da semeadura, e as escolhas através do livre-arbítrio, isso tudo geram consequências. Então, a gente começa a ter um entendimento de que esse tipo de pensamento, de fazer o mal, dessas imperfeições que nós carregamos, nós temos a necessidade de nos libertarmos dela, né? E vem aí a história do evangelho que nós abrimos no início, né? Do homem de bem, dessas características de estar trabalhando, buscando cada vez mais se aproximar dele e se afastar dessas imperfeições que a gente vai encontrando aqui, né? Nessa terceira ordem dos espíritos ainda imperfeitos. Então, o que é que nós vamos ter mais aqui? O mal não é uma força. Está passando para vocês aí os slides? Vocês estão vendo isso que eu estou lendo agora? O mal não é uma força, é a ausência da coragem de ser luz? No slide não está passando, Cláudio. Eu estou percebendo aqui que ele não está passando. Eu vou parar aqui a apresentação e vou voltar aqui para vocês para abrir novamente. Eu não sei por que ela não está passando. Só um momento. Vamos lá. Ok. Então, como eu estava dizendo para vocês, enquanto ela está abrindo aí, eu acho que chegou a frase que eu estava falando com vocês agora. A verdadeira inferioridade não está apenas nos que fazem, mas no que deixam de fazer pelo bem. A evolução começa quando assume a responsabilidade de suas escolhas e as consequências que geram. Agora, deixa eu ver se vai passar para vocês. Pronto. Agora sim. Então, o mal não é uma força, é a ausência da coragem de ser luz, né? De jogar para fora essa luz, essa centelha, como eu comentei na quarta-feira, né? Que todos nós temos. A gente só precisa fazer com que ela brilhe mais fortemente. E aí a gente volta para o texto de Kardec. Pronto, ok. Né, os seus conhecimentos, aqui está falando ainda sobre os espíritos imperfeitos, tá, pessoal? Para quem chegou agora. Essa era a ordem dos espíritos. E aí os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem nos dar, senão, noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Olha só.
Né? Assim, parece até uma certa contradição aqui. Mas vamos começar aqui por essa questão dos conhecimentos, um pouco limitados, né? A gente poderia dizer que esse tipo de conhecimento, de forma rasa, superficial, as suas noções sobre o mundo espiritual, elas são, de certa forma, meio turvas, pelo forte apego ainda às questões da matéria, né, que ainda tem. Então, como uma lente, vamos dizer assim, embaçada, né, que distorce a verdade, não consegue ver as coisas com muito clareza, fazendo assim essa analogia, que acaba misturando a questão das crenças humanas, superstições, os dogmas que muitos nós carregamos ainda, ligados às crenças que você desenvolve durante a vida, as ideias materialistas que nós temos aqui. Então, os espíritos carregam isso para o outro lado e continuam lá com essas propostas, né? Entendendo eles que estão de forma correta. Então, eles vão tendo aí um certo lampejo da realidade espiritual, porque eles não acordaram ainda do outro lado. Ainda estão, por serem imperfeitos, ainda não foram resgatados, não estão numa colônia, estão naquele período da erraticidade, que estão ali com dificuldade de adaptação e são, devido às suas imperfeições, carregando todos esses processos como espírito do outro lado. Então, alguns, eles se manifestam através das suas limitações, né? E muitas vezes não é nem por malícia intencional, é exatamente por isso. Então, e quando ele fala aqui dessas comunicações imperfeitas, né, com fragmentos de luz, vamos dizer que um diamante bruto que está ali no meio do barro, tem coisas que podem ser tiradas ali. Então, um observador, vamos dizer assim, já com uma certa inteligência ou sabedoria, vai saber separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Né? Vai rejeitar tudo aquilo que for. A gente está falando de uma mensagem, está falando aqui de comunicações, tá? Em suas comunicações, mesmo imperfeitas. Isso aqui, quando o espírito imperfeito se manifesta, vamos dizer, numa reunião, por exemplo. Né? Então, vamos dizer que muitas vezes ele pode trazer alguma coisa que pode ecoar com as leis da justiça, de amor e de evolução, mas, às vezes, tentando enganar, às vezes, por sua própria imperfeição, no caso aqui, né? Então, o que, que pode acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Um espírito imperfeito, por exemplo, pode usar o termo de vingança divina, como eu falei agora há pouco, né? Mas por trás disso está a lei de causa e efeito. Ela pode ser por ele mal interpretada, mas de certa forma ele existe. Né? É aquela coisa, como a gente fala, a gente vê as coisas acontecendo, pessoas colhendo frutos negativos da plantação equivocada que fez. Se eu, como, vamos dizer assim, espectador, se eu vi aquela pessoa fazendo mal a alguma pessoa, como hoje até tem algumas coisas que aparecem na rede social, o cara está aqui, né, brigando com o carro, querendo quebrar o retrovisor e tudo, ele sai na moto, de repente o carro lá na frente pega e acontece um acidente com ele. A gente vê na mesma hora acontecendo uma situação e você vai e fala, tá vendo? Bem feito. Quem mandou fazer isso, né? Então, isso pode acontecer de uma maneira mais ampla, pode acontecer com anos depois. Você vê uma pessoa que fez o mal, você conhece a pessoa, aí 10 anos depois você vai ver a pessoa passa por uma dor, um sofrimento, uma doença, tá vendo? Vai fazer aquilo lá, tá colhendo os frutos, né? Então, não é para a gente ter esse sentimento de vingança mesmo, né? Vingancinha, de coisa assim, mas como aprendizagem, né, para que a gente possa entender que é dessa forma que normalmente os espíritos vêm trazendo, os espíritos mentores, acompanhado de outros espíritos, como acontece nos livros do André Luiz, mostrando as realidades, as coisas como acontecem, mas como aprendizado, não como um julgamento, né? Com esse entendimento de que não preciso desejar mal a ninguém. Todo mal que a pessoa faz, independente de quem seja, automaticamente ela plantou uma semente. E do meu desejo, de eu fazer ou não, então ai daquele, né, que vem o escândalo. Não precisa que outra pessoa faça o mal àquela pessoa, simplesmente ela vai colher de forma automática já. Né? Mas esse entendimento, às vezes, demora a chegar, e nós temos sentimentos ainda imperfeitos em nós também. E muitas vezes a gente comemora essas coisas que acontecem. Então, e aí você se pergunta, voltando para a questão aqui dessas comunicações, e muitas vezes espíritos como esse se manifestam.
em reuniões. Por que Deus, será, permite, né, comunicações como essa? Será que não seria um teste para a gente ter um certo discernimento? Desafia a gente a poder a pensar, não aceitar tudo de forma passiva, que vem do outro lado, estudar mais para poder compreender, saber filtrar aquilo que é bom, que é ruim, como a história do joio e do trigo, né? Então, qual o critério a ser usado? É o amor. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que, de certa forma, traz assusta, inferioriza, não vem da verdade maior, vamos dizer assim, não vem de Deus. Então, quando se tem esse discernimento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vai ficando mais fácil o entendimento de você fazer esse filtro com relação à questão dessas comunicações. E segue a leitura. Seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, revela um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Olha só, aqui já saiu do âmbito de uma reunião, né, mediúnica, vamos dizer assim, onde os espíritos se manifestam, para a questão dos nossos pensamentos. Todo pensamento mau que nos é sugerido, ele vem de um espírito dessa ordem, da terceira ordem, e vai estar caracterizado ali também como os espíritos imperfeitos. Então, quando ele fala essa questão do seu caráter, que revela a sua linguagem, porque, na verdade, as palavras, tanto deles quanto nossas, elas mostram, elas são espelhos da nossa alma. A comunicação de um espírito, né, ou de uma pessoa, como eu estou colocando aqui, ela expõe o seu nível vibratório. Pensamentos negativos são exatamente assinaturas dos espíritos imperfeitos. Estão vindo, às vezes eles podem ser nossos também, mas muitas vezes estão lá por trás espíritos como esse. E aí, quando é que eles aparecem? Aqueles velhos sentimentos que a gente vive trazendo aqui. A inveja, o ódio, o ciúme, a maledicência, né? Vão sugerindo na mente da gente um alerta. E isso não é meu. Esse tipo de pensamento aqui não é meu. É influência inferior. E se for meu, eu não aceito esses pensamentos e esses sentimentos em mim. Porque nós sabemos também que tem a auto-obsessão. A gente não pode estar culpando, jogando toda a responsabilidade para os espíritos. Até porque, quando eles se aproximam, nós abrimos as portas de alguma forma. E são exatamente as nossas imperfeições, como eu falei agora há pouco, esses sentimentos, que fazem com que eles se aproximam. E aí vem a questão do trabalho, do orar e do vigiar, para perceber porque a gente perde. A gente perde o equilíbrio, muitas vezes, as nossas emoções ainda não estão equilibradas. E quando isso acontece, automaticamente abre essas brechas e vem tanto coisas que podem ser minhas, como de espíritos imperfeitos. Daí essa necessidade desse alerta de estar, né, se defendendo, vamos dizer assim, dessa vigilância mental, que substitui o mal pelo bem. Aí vem a questão da oração e a firmeza, né, se posicionar. Não, aqui não. Inclusive até para os sensitivos, né, vamos dizer assim, não permitirem influências, porque é como se fossem antenas parabólicas, né? Os médios, muitas vezes, eles, quando chegam em determinados locais, o espírito já reconhece ali, já se aproxima, sabe que ali tem um canal de comunicação, e ele tem que se posicionar, querem falar em qualquer lugar, em alguns médios, né, mais ostensivos, e aí você, não, aqui não é lugar disso aqui, tem um local apropriado para isso, vai para a casa espírita, pedir os irmãos que possam conduzir, e se posicionar. E da mesma forma com esses pensamentos e sentimentos, que podem nos arrastar para determinada situação até de depressão, de inferioridade, de baixa autoestima, todas essas situações que se abrem por essas portas que são abertas. E aí vem a felicidade dos bons, e por isso, para eles, é um tormento incessante.
porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Alguém queria falar? Se alguém quiser falar, só levantar a mãozinha aí para participar, tá bom? Então, quando eles também veem a felicidade, a gente está feliz, né, de alguma forma, e para eles é muito ruim, é um tormento. Então, eles querem, de certa forma, acabar com essa felicidade. Saí da Os chamada e eu não espíritos saí da atrasados, eles chamada. sofrem. Oi? Eu quero pedir para Alguém queria sair. participar? Se não for, desliga o microfone aí, por favor, pessoal. Então, voltando aqui para a nossa reflexão, estava falando para vocês sobre essa questão da felicidade dos bons, né, que para eles, a nossa luz traz sofrimento para eles, né? Porque ele acaba lembrando para eles, ofuscando da própria escuridão da qual eles vivem. Há o ciúme do bem, né? Nesse sentido. Né? O sucesso, a paz, a fé dos justos, né? Dessas pessoas, eles, de certa forma, vão irritando. Eles vão revelando tudo que eles ainda não alcançaram, que eles ainda não conquistaram. E aí vem uma certa ironia aqui, né? Quanto mais odeiam a luz, mais longe eles vão ficando dela. Né? O sofrimento se faz pelo orgulho e pela rebeldia. Até que vai chegar um momento, é claro que nós sabemos, em que serão resgatados. É importante que a gente já destaque logo aqui no início desse estudo, que aqui está dentro de uma escala espírita, e vocês viram lá aquela setinha, né, de evolução. Todos nós, se não estamos, se já passamos por alguma situação como essa, nós vamos passar. Porque é ascensional o nosso processo de crescimento e desenvolvimento evolutivo. Se a gente encontra característica, né, se isso ressoa com aquilo que a gente vive, mostra para a gente a necessidade de trabalhar esses processos, né, como a leitura do Evangelho, mais uma vez, nos remeteu ao homem de bem. Né? Então, tudo trazendo para dentro de um contexto de um ensinamento para que a gente também possa crescer e se desenvolver. Bem, quais lições aqui mais a gente pode tirar até aqui, nesse momento? Não tema a inveja alheia. Ela prova que você está no caminho certo. Se tem alguém com inveja de você, porque você está fazendo alguma coisa que chamou a atenção, né? Que já é uma certa luz. Então, não é para a gente ter medo e, de certa forma, sentir culpa porque você está crescendo. Porque outra pessoa está sentindo, nossa, eu não vou poder mais avançar, porque senão o fulano vai ficar com inveja de mim, né? Seja de que forma for, espiritual, financeiramente, o que for. Né? A gente tem essa noção de que, independente do outro, a gente precisa crescer. Ter humildade, um entendimento para tudo isso e ajudar as pessoas que estão ficando para trás, como a gente sempre costuma falar. Vamos lá, tenha compaixão. Quem sofre com o bem dos outros está preso em um inferno particular. Todas essas pessoas, muitas vezes a gente identifica com essas imperfeições, sejam elas espíritos ou espíritos encarnados. Né? Afinal de contas, é isso que nós somos. Todos nós somos espíritos. Só que alguns estão vivendo fora, né, do corpo físico e outras estão encarnadas. Então, vamos trazer logo para dentro desse contexto, onde a gente também fica inserido dentro do processo, né? É ter compaixão, como nós fazemos, né? Quem trabalha aqui em reunião mediúnica sabe que nós acolhemos, abraçamos todos os espíritos, por mais aqueles que chegam, né? Tem alguns que já vão nos cilindros, vamos dizer assim, que a gente não tem acesso ao diálogo, mas todos são acolhidos e procurados, e de certa forma, serem esclarecidos. E nós temos muita paciência com eles, né? E às vezes nos falta paciência com os encarnados, mas é mais ou menos assim, serve também de exemplo para a nossa vida aqui na carne. Então é ter compaixão, ter entendimento que quem está dessa forma está doente da alma, é um doente da alma, muitas vezes muito mais enfermos do que nós, precisando de uma oração, de uma prece, de uma ajuda, não de julgamentos, vamos dizer assim. O que mais? Mantenha-se elevado. A melhor proteção é não alimentar esses sentimentos em si mesmo.
Então, é sobre isso, é como eu me comporto, como eu estou vibrando. Isso é importante para que a gente se mantenha, de certa forma, livre e afastado de influências negativas. Algumas frases aqui para a gente poder refletir, ou pelo menos uma para a gente finalizar esse trecho. O ódio que recebes não é pelo que você é, mas pelo que eles ainda não são. Então, a gente ter consciência de que o importante é a gente continuar crescendo, se desenvolvendo, e da onde vier, nós não somos perfeitos, não somos unanimidade, nem todo mundo vai gostar da gente como a gente é, e isso não é um problema nosso. É um problema da pessoa que não gosta. Né? Nem Jesus agradou a todos, né? Tem sempre essa frase. Imagina como é que a gente vai tentar, às vezes, querer agradar todo mundo, e a gente acaba sofrendo, às vezes, por isso, porque fulano não gosta de mim, porque eu não estou tendo aceitação. Então, é importante que a gente se aceite como a gente é. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar-se. E automaticamente a gente vai atraindo pessoas do mesmo nível vibratório, pessoas, né, boas, de acordo com a nossa necessidade de crescimento também. Pessoas que precisam encerrar alguns ciclos de karma que a gente construiu no passado, né, que às vezes vem para trazer uma lição, para que a gente aprenda, a pessoa também. E às vezes, quando você está nessa sintonia do bem, você se liberta dessas amarras, e a pessoa pode continuar vibrando no mal, aí ela vai se deter entre aqueles em que ela precisa ainda, mas você, de certa forma, já se liberta, avança, cresce. Vamos para a leitura ainda. Bem, Kardec diz que conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. E essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem, olha só. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para puni-los, quer que eles creiam assim. Olha só. Eles, na verdade, não há questão de punição. Deus não pune, tá? Já vamos dizer aqui, sendo bem, trazendo bem ênfase isso. Deus não pune. Eles próprios se punem. A crença de que nunca sairão disso, essa projeção da sua própria culpa, não é um decreto divino. É uma situação que a pessoa mesmo se coloca. Tanto é que, quando são resgatados, eles falam, nem lembrava mais que Deus existia. Deus deixou de existir por causa disso? Não. E eles é que ficaram na sombra por muito tempo. E aí, quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Ah, agora eu sei que Deus existe. Né? Quantas e quantas vezes? Porque não foi porque Deus passou a existir, mas porque eles começaram a perceber. Foram resgatados, foram esclarecidos, e já não enxergavam mais a luz, devido à quantidade de tempo. Né? Qual é a saída para sair dessas situações? O perdão aos outros e a si mesmo. Essa quebra que a gente chama de ciclo, né? A reforma íntima transforma o sofrimento em aprendizado. Quando falo sobre essa quebra de ciclo, é porque todos nós aqui, eu diria sem exceção, nós vemos trabalhando, reencarnando em ciclos com pessoas há milhares de anos, há centenas, não, vamos dizer assim, alguns há dezenas de encarnações, ou algumas encarnações com as mesmas pessoas. E a gente, exatamente por essa falta de desenvolvimento moral, espiritual, carregando todas essas doenças da alma, a gente acaba sempre repetindo. Numa vida, um se vinga, na outra, o outro mata, na outra, o outro trai, na outra, o outro faz isso, e vai continuando esse ciclo, até que alguém desperte e não queira mais continuar com isso. Né? Como dizem, quando um não quer, dois não brigam. Então, um precisa parar com essa história, se esclarecer, se for os dois, melhor ainda. Por isso, há os processos de reconciliação, Câmara de Reconciliação. Estamos aqui entre familiares para isso também, para que o amor realmente desperte de forma verdadeira. E a gente precisa estar mais atento a essas questões, porque acontece muito, e já há muito tempo, porque essa mensagem do Cristo ela não é de agora. Já tem 2000 anos.
Quantas encarnações será que nós já tivemos de lá para cá, para alguns de nós? Né? Algumas dezenas? O que é que a gente aprendeu disso? Será que a gente repete os mesmos ensinamentos, mas somente, né, na parte externa? A gente aprende, mas não aprende, nem coloca em prática? Então, se hoje a gente tem esse discernimento, já é o momento de começar a trabalhar isso. Voltando para a história do homem de bem, como o Evangelho nos orienta. Então, algumas lições para a gente, para os encarnados. Não subestime suas ações. Tudo que nós fazemos fica registrado em nossa alma. Tudo. Não adianta, não, eu fiz escondido, ninguém viu. Os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa registra, mostra o que a gente é. Aquilo que a gente deseja faz mal para a gente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente está pensando, falando, desejando, vibrando. Tudo fica registrado. E vira doença ou saúde. Vai depender do que a gente vibre. Mude enquanto há tempo. O arrependimento na carne evita séculos de dor no além. Se nós estamos na carne, a primeira coisa que a gente tem que agradecer quando acorda, obrigado. Obrigado pela vida, pela oportunidade ainda de estar aqui. Porque a gente tem a oportunidade de selar, de se reconciliar, de perdoar situações que vão evitar muito tempo. Está falando aqui sobre séculos de dor no além. Quantas vidas, às vezes, são necessárias para poder reparar um equívoco, um erro, né, atrás de um perdão, de alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente já está na carne com a pessoa, é procurar ao máximo, né, evitar. É claro que tem situações que a outra pessoa não quer, que são situações de relacionamentos tóxicos, né, que aí você não vai ficar mergulhado nisso, não, eu preciso resgatar, eu vou insistir aqui com essa pessoa, a pessoa acabando contigo. Aí, não. Você procura fazer a sua parte, perdoa e, se for o caso, se afasta, porque a pessoa não quer. É sobre isso. E você continuar buscando o seu equilíbrio, sem desejar o mal, sem fazer o mal, sem falar negativamente, que é um processo, às vezes, difícil, mas temos a necessidade de entender isso, que é isso que vai libertar desse ciclo. É quando a gente entende, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende. E aí tem a compaixão, mais uma vez, até os piores criminosos um dia chorarão e precisarão de luz, não de vingança, que é o que acontece. É o que acontece nos trabalhos. É o resgate das pessoas. É o que o Cristo disse, que ele nem nenhuma das suas ovelhas se perderá. Será que aquela ovelha que ele está se referindo ali naquela frase evangélica é um espírito bom e perfeito? Né? Vamos refletir direitinho. Essa ovelha que está, das 99 que estão ali, aquela que está desgarrada, é exatamente essa que está no erro. É exatamente essa ovelha que é esse espírito imperfeito que nós estamos vendo aqui. Então, é ter compaixão como Jesus tem. Porque esses criminosos também vão chorar um dia, não adianta, quem está fazendo mal agora vai passar pelo sofrimento e vão precisar de luz. E quem sabe, nós mesmos seremos esse farol a iluminar os caminhos dos nossos algozes. Essas pessoas que nos querem e nos fazem mal hoje. Né? Assim como Jesus fez. Jesus pediu perdão para todos aqueles, porque, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é isso que acontece com a gente ainda hoje. A gente ainda não sabe direito o que está fazendo. Temos a necessidade do perdão, do amor, da misericórdia divina, mas para que isso aconteça, a gente precisa, em contrapartida, perdoar, ser misericordioso, ter compaixão com essas pessoas que a gente enxerga como criminosos, como pessoas difíceis. Está vendo como é um processo que não é tão fácil assim? Trabalho hercúleo que precisa ser feito da nossa parte. Então, o inferno existe, mas não é um lugar, não é um local circunscrito. Ah, você vai para o inferno. É a memória do mal que precisamos reparar. O inferno é o mal que existe em nós, que nos coloca nessa situação de inferno, é exatamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, são eles que nos colocam. As nossas imperfeições, como traz essa categoria dos espíritos, que nos colocam
temporariamente nesse inferno, né? Nesse inferno que é você está, não está bem, a minha vida está um inferno. É mais ou menos assim. E isso acontece na vida e na morte. Desencarnou, você vai para o inferno porque está ali naquele local, num sofrimento. Mas isso é temporário também, tá? Não é de forma definitiva, como dizem muitas vezes as interpretações por aí. E aí a gente chega aqui na questão da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, na última frase da leitura de Kardec, né, da questão de número 101, que termina dizendo assim: terceira ordem, espíritos imperfeitos, podem-se dividi-los em 5 classes principais. Né? Desses aqui, nós vamos encontrar a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que são exatamente essas 5 classes que vêm naquela forma evolutiva, como eu falei, de baixo para cima, da 10ª para a primeira classe. E eles estão divididos, de certa forma, né, caracterizados como a 10ª classe, os espíritos impuros, a 9ª classe como os espíritos levianos, a 8ª como os espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe, os espíritos neutros, a 6ª classe como os espíritos perturbadores. Cada uma dessas aqui é uma questão, ou item, ou número do Livro dos Espíritos, né? Vai ter agora a 102, a questão 103, a 104, a 105 e a 106. Cada um para uma dessas aqui. Vamos observar e refletir um pouco sobre cada uma delas. Né? Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar, sempre deixando claro que podem levantar a mãozinha e participar, tá bom? Então, a de número 102 é a 10ª classe, como nós vimos na tabela anterior. Os espíritos impuros. Eles são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. E aí, o que Kardec diz? Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhorar e enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Olha só. Então, eles são aqueles assim que, de certa forma, eles não atacam frontalmente, vamos dizer assim, cara a cara. Eles sussurram ideias, né, que parecem úteis, justificáveis, né? Então, tipo assim, a gente estava falando agora há pouco, é preciso fazer justiça, é um direito seu, né? Então, tipo assim, sem um pequeno desvio, não vai fazer falta não, ele tem muito, né? Só que vamos tirar um pouquinho, né, desse negócio aí, né? Ele também rouba, né? Aquela frase, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, vamos lá, né? Incentivos que vêm, muitas vezes, de forma discreta, que nos prejudica. Eu estou falando aqui os mais simples, tá? Até coisas mais graves. Né? Então, você tem que se vingar, deu troco, né? Ele te traiu, trai também, né? Seja de que forma for, né? Em relacionamentos amorosos, amizades, seja como for. Então, o objetivo, de certa forma, aqui é fazer o mal. Que o mal ele possa parecer racional para você. Né? É uma coisa até que inevitável. Não, isso aí está fazendo sentido. Tá certo, vamos lá. Você acha que o pensamento é seu. Está aproveitando essa brecha das nossas imperfeições para poderem entrar, dando esses conselhos, né, que a gente absorve muitas vezes e vai e faz. Então, eles vão espalhar as fofocas, ressentimentos, as interpretações maldosas, né? E tudo isso dentro da gente, como se fosse nosso, né? Coisas para prejudicar a nossa baixa estima, por exemplo, ninguém te ama, né? Você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Não vem esse pensamento? Quantas vezes alguém já vê pensamentos como esse? Não tenho capacidade, não vai dar certo, não sou capaz, né? Por aí. Deus te abandonou, Deus nem existe, né? Mais ou menos assim. Então, é ter muito cuidado com esses pensamentos, que podem também ser nossos, a autoobsessão.
e rechaçá-los sempre, né? Mas está falando aqui dos espíritos impuros. Quando é nosso, é porque caracteriza como nós também, como ainda precisando evoluir, né? E crescer. Quais lições a gente tira desse primeiro momento aqui? O mal é paciente, ele não grita, ele sussurra. Você não vai perceber, ele é discreto, ele vem no nosso pensamento. Não é uma palavra assim que eu estou ouvindo falar no meu ouvido, e às vezes até pode ser. Ele vem dentro da nossa cabeça, como nosso. Então, por isso que tem que orar e vigiar, e ter cuidado. Bem, ninguém é influenciado sem ressonância interior. Nossas fraquezas atraem esses espíritos. Como eu falei anteriormente, são as nossas imperfeições, são os nossos desejos, aquilo que ainda vibra dentro da gente, o homem velho, a nossa sombra que está ali, que abre as portas para que isso aconteça. A melhor defesa é a pureza de intenção. Quem busca a verdade com humildade dificilmente será enganado. Então, até quando a gente vai fazer alguma coisa, mas tem uma intenção contrária por trás, não é bom. A intenção precisa ser sincera, de fazer o bem, de ajudar, de perdoar. Não, perdoo, está perdoado, mas o coração não está. Está difícil ainda, tudo bem. Mas eu estou no processo, estou trabalhando isso dentro de mim. Então está tudo certo. Né? Mas a melhor defesa é essa pureza de pensamentos, de intenções. E que a gente tem aqui uma frase para ilustrar. Os espíritos impuros só têm o poder que você lhes concede. Então, eles só vão conseguir agir, até onde eles vão conseguir agir, porque eu permiti. Portas, janelas, gavetas, tudo aberto. De acordo com o que a gente... E a gente, às vezes, ou quase sempre, quer culpar, né? Isso é culpa do obsessor. Então, se todos nós precisamos de tratamento, de atendimento espiritual, é porque a gente está num processo de aprendizado. Ainda não somos o homem de bem. Ainda estamos, mas estamos trabalhando para isso. É importante que todos nós que estejamos aqui, pelo menos, e às vezes você pensa que, poxa, que era tão bom que fulano tivesse aqui ouvindo também essa palestra, esse estudo, para poder refletir sobre isso. Não, é para a gente, é para quem está aqui. Né? Quem quiser depois, pode até você compartilhar para a pessoa assistir. Mas nem é tão importante assim você assistir e ouvir. O mais importante é absorver e a gente tentar ou colocar em prática, pelo menos um pouco disso que está sendo colocado, avançando no nosso desenvolvimento e crescimento. Concluindo o texto ainda de Kardec, falando sobre essa questão, podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem. A trivialidade, a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza das suas inclinações. E se tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua imagem, a sua origem, desculpa. Então, não se trata apenas de falta de educação, mas de uma manifestação realmente da alma. Quem está habituado, vamos dizer assim, a vivenciar o baixo astral, ele reproduz essa vibração, porque a boca fala do que o coração está cheio, está na Bíblia, está no Evangelho. A boca fala do que o coração está cheio. Então, palavras às vezes obscenas, sarcasmo, deboche, incentivo à violência, luxúria, isso tudo vem no ouvido da gente. Em reuniões, às vezes, vem disfarçado. As médiuns sensitivas, elas controlam, porque às vezes eles querem falar palavrões, palavra de baixo calão, e elas não transmitem. Não é aquilo que eles estão querendo, não. Estão querendo virar aqui a mesa, estão querendo... Não, calma. Não são controlados ali. E muitos que se manifestam de outra forma, as máscaras acabam caindo, né? Se apresenta ali, né, e tal, começa a falar daquela forma, mas não tem jeito, né? A gente acaba
tendo esse discernimento de que ali não estão falando a verdade. As sensitivas percebem, a gente tem ferramentas de descer cores, né, uma cromoterapia, um verde da verdade, para que eles possam realmente, não tenham como mentir mais para a gente. E isso eu estou falando no tratamento. Mas e no nosso ouvido, nessas manifestações, como é que a gente faz para fazer esse filtro, né? Então, a gente acaba, de certa forma, o que trouxe aqui? Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sobre o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal, né, esses que se manifestam dessa forma. Então, existe, de certa forma, esse culto ao ego, né, também que acontece, e é importante desconfiar de alguns guias que aparecem, mentores espirituais. Não, meu guia está me falando aqui, eu estou sentindo que será que é mesmo? Né? Quais são essas vibrações? Ela te traz um bem-estar ou um mal-estar? A gente vai aprendendo a filtrar e a ter uma percepção mais aguçada com relação a isso. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. Olha aí. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam. É o verniz da civilização, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Quer dizer, da desonra pública e social, da humilhação, da vergonha, tudo isso que ele está querendo dizer aqui no final, né? Então, é interessante quando ele fala dessas paixões que escravizam, né, que são vis e degradantes, que ele vem trazendo aqui, essa sensualidade, né, que não é amor, mas posse, não é prazer, é obsessão, ter cuidado. A crueldade, né, a dor alheia como espetáculo, como a gente às vezes gosta de ver os outros lá sendo massacrados e tal, se espanta, né, mas às vezes quando a pessoa tem feito alguma coisa de errado, bem feito, você mereceu, sei lá, essas situações que às vezes saem da gente também, ter cuidado. Essas, quando eu falo aqui da hipocrisia, né, essas máscaras que muitas vezes nós utilizamos ali na medida certa, para determinada ocasião, a gente bota uma máscara, para outra coloca outra, para estar bem no meio social, mas por dentro, como é que a gente é de verdade? Então, é complicado, né, esse trabalho, a avareza, né, que não acumula, de certa forma, por necessidade, mas tem pessoas que acumulam por um certo vazio existencial, por medo de perder as questões, as coisas que tem. Então, como não ser avaro? Como controlar isso? Como entender esse processo? E quando fala aqui dessa perversidade que acontece, né, pura, né, não cometem crimes, de repente, por algum tipo de ganho, mas pelo gozo de ver o outro ruir, né, simplesmente por isso. Escolhem os justos como alvos. Por quê? A gente até falou agora há pouco. À luz dos outros, queimam os olhos, né, uma luz muito forte. A gente até, às vezes, traz isso em algumas reflexões, quando fala sobre essa questão até da própria verdade, da luz, quando ela aparece para as pessoas, tem gente que não está ainda preparado para aquela luz, né, que chega como uma verdade, como você entender, por exemplo, você vai falar, vamos trazer aqui para vocês entenderem melhor. Eu não acredito em reencarnação. Não tem problema. Para algumas pessoas, isso pode ser uma luz, porque para mim ela iluminou uns caminhos de entender como é que a justiça divina funciona, e para mim, no meu processo evolutivo, era importante eu entender isso, eu saber que é assim que acontece. Então, eu não consigo enxergar Deus sendo soberanamente justo e bom sem entender a reencarnação. Então, para mim, é uma luz que clareou, que iluminou. Para outras pessoas, essa luz ofusca. Não é para mim, não quero sair agora.
não quero saber disso. Vou continuar aqui, está tudo certo. Cada um no seu momento, não quer dizer que a pessoa seja ruim, tá? Não está ainda preparada para essa centelha, para essa luz que está vindo ali iluminar. Então, aqui já num processo mais, vamos dizer assim, desse processo aqui dessa escala espírita, né, quando eles veem um espírito um pouco mais iluminado, para eles é muito, né, tentando se iluminar, pelo menos, eles atacam, né, porque não querem que isso aconteça. Então, são mestres também no disfarce, né, pode se vestir de ternos caros, né, de batinas sagradas, né, de nomes, né, frequentar altos círculos, isso no mundo espiritual também, tá? Como aqui. Então, se apresentar de maneira formal, né, que isso usa como uma arma e não como uma virtude. Tem tudo, exceto a paz. Não tem paz de espírito. Né? É uma riqueza que não sacia, é um poder que não preenche, são prazeres que viram cinzas. Vive no inferno particular exatamente dessa incapacidade de vivenciar o amor. É sobre isso. Então, os piores demônios não estão nas trevas lá fora, mas naquelas que nós cultivamos dentro de nós, quando justificamos o nosso pior. Quando a gente arruma desculpas para não sair do lugar. Quando a gente arruma desculpa, não reconhece que se equivocou, que errou. E precisa perdoar, se perdoar e reparar, fazendo bem, crescendo, se desenvolvendo. Então a gente se preocupa muito com esses espíritos, demônios que estão lá fora. Mas eles só agem na gente se a gente permitir, por causa dos demônios que existem aqui dentro. Né? Então, antes da gente julgar esses espíritos, eles são, de certa forma, espelhos distorcidos. Mostram que nós podemos, o que nós podemos nos tornar, né? Negociando, de certa forma, a nossa própria sombra. E isso a gente vê. Aí entra esse entendimento de forma muito mais profunda, para quem já está aqui, já entende, quem não entende, uma hora vai poder estudar um pouco mais, se aprofundar, nos trabalhos de Taupe. Trabalho de tratamento de auto-obsessão psíquica, quando nós tratamos esses nossos próprios demônios que existem em nós, que abrem para que os outros trabalhem também. Então, é essa negociação com essa sombra que existe em nós, que às vezes facilita o trabalho deles. Então, de certa forma, é um aviso para todos nós, né? Que sem a reforma íntima da gente, todo o caminho leva para a queda, leva para um abismo. Então, precisamos trabalhar esse autoconhecimento para se perceber o que é que a gente precisa trabalhar, se tornar um homem de bem. Vamos lá agora para o 103, que agora são os espíritos levianos, a 9ª classe. Aqui são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de... Aqui colocaram gnomos, duendes, diabretes, trasgos, né? Trouxeram aqui algumas nomenclaturas na época, Kardec. Estão sobre a dependência dos espíritos superiores que frequentemente empregam-nos como fazemos com os nossos servidores. Olha aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu já trago aqui algumas reflexões sobre isso. Mas, esses levianos, as características essenciais deles, a gente poderia dizer que é uma certa ignorância ali ativa. Eles não são, de certa forma, apenas desinformados. Eles até se orgulham dessa ignorância, né? Espalhando confusão como diversão, né? Como fala aqui, tem uns zombeteiros pelo meio da história também. Adoram se divertir simplesmente com as atrapalhadas que eles fazem nas vidas das pessoas. Né? Uma certa malícia ali infantilizada também, como criança mimada com poder. Né? Dá poder para uma criança mimada que ela vai ver o que ela pode fazer, né? Trazendo assim uma certa comparação.
Então, podem deformar ali as verdades, só para ver um caos ali acontecendo. Né? Adora. Então, o que a gente poderia dizer mais sobre isso? Algumas táticas que eles podem utilizar, né? Umas respostas inventadas, por exemplo, dizem qualquer coisa para poder parecer que são inteligentes, imitar também cópia de vozes de alguém conhecido, até aparência também, de pessoas que a gente conhece, pode se mostrar para as médias desse jeito, se manifestar aparecendo para alguém, né? E perturbar com barulhos físicos e objetos, né? Que podem se mexer e ficar, né? Brincando com as situações, né? Então, a gente pode encontrar algumas maneiras para a gente se proteger deles também, né? Além de conhecimento, que é importante, não alimentar essas coisas, essas brincadeiras, ignorar esses fenômenos que acontecem, assombrações, vozes que você pode ouvir, né? Tá sempre se perguntando se o que eles vão trazer de repente, se isso vai edificar, trazer alguma coisa que pode alimentar somente a minha curiosidade, né? Exigir, de certa forma, uma certa elevação. Os espíritos sérios não vão perder tempo com brincadeiras, né? Sério, já está dizendo. Então, eles acabam nos distraindo daquilo que realmente é essencial, né? Com coisas aparentemente inofensivas. Não vou dizer onde nem quando, mas cheguei a participar de reuniões em que um espírito desse tipo ficava trazendo mensagens, na verdade, desenhos, pinturas, pegava as folhas de A4 e ficava lá, com um monte de atrapalhando, de certa forma, a reunião mediúnica, colocava duas palavrinhas e entregava para alguém. Ele estava se divertindo, tirando o tempo da reunião de uma coisa séria e fazendo com que médios e as pessoas ficassem ali ajudando ele, e aí a gente às vezes não percebia, mas dava até esporro na gente. Fazendo piadinhas, você é atrapalhadinho, né, derrubando aqui as coisas, está fazendo muito barulho hoje. E às vezes, se você não está preparado, você não percebe, que é um espírito brincalhão que está ali, atrapalhando a reunião, poderia estar fazendo alguma coisa mais séria, né? Isso é um caso, né, que aconteceu, que eu presenciei. Aí daí, quantos outros e outros e outros têm histórias para contar, mas que a gente vai percebendo e vai podando, vai tirando, vai cortando. É claro que chega um momento em que, opa, peraí, está errado. Então, não é por aí. O oposto da sabedoria não é a ignorância, mas a leviana convicção de que já sabe de tudo. Nós nunca sabemos de tudo. A gente sempre está no processo de aprendizado. E agora vamos para a oitava classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Olha aí a questão de saber de tudo. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado de erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir ainda. Então, se encontram nesse processo desses pseudo-sábios, né? Que é uma sabedoria ali mais inflamada, né? Conhecem alguns fragmentos das verdades espirituais, algumas coisas, mas eles distorcem, exatamente com os preconceitos que eles trazem aqui da Terra, né? Os dogmas, as suas ideologias, o orgulho intelectual que a gente percebe em nós mesmos aqui. Então, todos esses que se acham demais, são muito inteligentes, orgulhosos, passam para o outro lado, pode se tornar um desses espíritos pseudo-sábios, né? E aí, de certa forma, eles vão criando ali algumas teorias que são rígidas demais, ignorando a coisa que é mais simples, que é o amor, né? Eu até já comentei com vocês outra vez que eu fiquei um pouco chocado, isso serviu para me policiar também, dentro do meu processo de aprendizagem,
uma vez que eu cheguei na livraria espírita da fraternidade não, da Federação Espírita do Estado do Ceará, né, lá em Fortaleza, que fica na Princesa Isabel, tem a livraria na entrada, e eu estava ali escolhendo alguns livros, né, e ouvi, é claro, dois espíritas praticamente se degladiando, um querendo mostrar que sabia mais do que o outro. Não é? E isso ali, de certa forma, para mim, serviu como um alerta, para que o conhecimento que a gente adquire não sirva para você se sobrepor às outras pessoas, mas para ajudar. Eu não estou aqui com a verdade. Tem outras pessoas aqui que certamente sabem muito mais do que eu. Mas aquilo, de certa forma, me chocou, porque era um citando um livro para dizer uma determinada situação, e o outro citava outro, dizendo que era assim, que era assado. Eu percebi o clima tenso e pesado no ambiente, inclusive, né? Certamente ali estavam agindo espíritos pseudo-sábios, aproveitando-se, né, daquela energia, daquela orgulho, daquela vaidade que cada um estava emanando ali, né? E eu não sabia ainda, não tinha estudado, nem entendia muito sobre isso ainda. Mas aquilo me marcou, de certa forma, né, para que a gente desenvolva a humildade, o amor, porque estava passando ali dos limites, como eu falei para vocês, né? Então, trazem essa linguagem sofisticada, mas ao mesmo tempo uma essência vazia. Fala como sábios, né? Mas na verdade as ideias não se sustentam. São como construir castelos de areia, né? Que vem a água e desmorona com qualquer coisa, né? Impressiona, mas ao mesmo tempo, quando vem a onda da razão, derruba tudo. Então tem ali aquela história do como é que a gente pode identificar, eu estudei mais do que você, né? Mas ao mesmo tempo falta humildade para poder aprender. A minha doutrina, o que eu acredito é o que é o certo, mas será que a gente vive aquilo que a gente prega? Quantos espíritos chegam e são desmontados quando a gente coloca essa fala, por exemplo? Não, porque é assim, porque eu era isso, que eu era pastor, que eu era espírito, que seja o que for, e tudo. Mas você fazia aquilo que pregava? Pronto. Passou aquela reflexão, vai ver que não, e já desmorona tudo por terra. Então, tem alguns sinais clássicos ali que faz a gente identificar, né? Jesus reencarnou, mas só os iniciados é que sabem disso, né? Algumas pessoas falando sobre Jesus como se eles tivessem um certo acesso mais a eles do que os outros, né? São inflexíveis. Se você discorda de alguma coisa que a pessoa fala, você é um ignorante, né? Tem certos fascínios por alguns títulos como mestre, né? O iluminado, o mensageiro cósmico, o mensageiro de Deus aqui na Terra, essas coisas todas, né, que de certa forma caracterizam, dão uma certa pompa. Então, muitas vezes, nas próprias manifestações, eles trazem mensagens que, em vez de esclarecer, faz é confundir, né, e dividir mais as pessoas. Então, tem tudo isso. E vem aquela pergunta de novo, por que Deus permite isso? Mais uma vez, provação para ter discernimento. Será que eu vou aceitar qualquer verdade? Né? Só porque soa de forma inteligente, tá vindo, né? Eu vou aceitar, porque está dizendo aqui que é um mestre, né? Mostra que a gente precisa crescer e desenvolver para poder discernir quando isso acontece. Então, a gente tem e deve se proteger, desconfiando, né, desses donos da verdade. O verdadeiro sábio, ele vai sempre questionar, perguntar, é assim mesmo? Será que o que ele está dizendo é verdade? Priorizar sempre a simplicidade. Jesus falava ali aos pescadores, né? Não para os filósofos. Quem achava que já sabia de tudo, por que eu vou perder meu tempo com eles? Né? Jesus falava para aqueles que queriam ouvi-lo também. Né? Então, uma doutrina, seja qual for, né, ela não é para gerar ódio, nem superioridade ou medo. Né? Isso não vem de Deus. Né? Mais ou menos por aí. Então, quem se julga dono da verdade perdeu o primeiro degrau da sabedoria, que é a humildade. A verdadeira sabedoria não se anuncia, ela se revela no silêncio das ações retas. Então,
é através daquilo que eu faço, né? A árvore boa, que dá bons frutos, né? Então, essa sabedoria, eu não vou dizer, quem sabe não vai dizer eu sei, uma frase anterior, já vai demonstrar que não tem humildade, e já se perdeu ali mesmo. A questão de número 105 vai falar dos espíritos neutros, né? Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais, né? Então mostra, de certa forma, aqui uma estagnação espiritual. Vamos dizer que eles vivem no conforto o que está no médio ali, da mediocridade, pronto. Aí essa palavra quer dizer que você está na média, nem está acima nem abaixo. Não são maus, nem se esforçam também para serem bons, né? Não são ignorantes, mas também não buscam evoluir. A história que tem lá em Apocalipse, não são quente nem frio, né? Então, a pior condenação espiritual, de certa forma, é a indiferença. São indiferentes. Estou nem aí, né? Lavei minhas mãos. Quem já ouviu de onde é que vem essa frase, né? Eu lavo as minhas mãos. Então, aqui falo também sobre essa questão de você viver de memórias, né? Apegam-se a coisas desse mundo cujas alegrias grosseiras não tem mais. Coisas que já passaram, né? Vivem saudade dos prazeres materiais, comidas, bebidas, vícios, paixões, né? Não podem mais desfrutá-las. Eles acabam sofrendo, porque não entenderam que a verdadeira alegria ela está lá, além da matéria, não nas coisas ligadas à matéria ainda. E ficam apegados, ficam, de certa forma, presos aqui, e não evoluem, né? E de que forma eles podem influir sobre os encarnados? E, de certa forma, eu diria que pode ser umas companhias perigosas, né? Porque eles vão incentivar para a gente certo conformismo, né? Para que eu preciso mudar? Você está bem desse jeito, está ótimo, né? Tá tudo certo com você, não está sofrendo, sua vida está boa, tal, você quer o suficiente, dá para suportar, bloqueia os impulsos para a gente poder se reformar. Não, deixa isso aí para depois, amanhã a gente tem tantas vidas pela frente, tantas oportunidades, para que fazer isso aí agora? Vamos curtir, né? Eu vou lá ficar frequentando essas reuniões toda semana, né? Isso aí é perda de tempo, né? Esse tratamento, e principalmente para quem vai tentar começar, né? Para quem vai começar um tratamento, quem quer ir pela primeira vez, eita, vocês sabem a dificuldade que é. Né? E para permanecer, então, vão surgir coisas, talvez fofoca, coisa que um falou, que o outro, para mim ficar chateado com alguém, com um dirigente do centro, o cara falou aquilo ali, eu não gostei, já não vou mais. Esquece, às vezes, 99% das coisas boas que ouviu, escuta uma coisinha negativa e não, já não quero mais, já vou desistir disso aqui. Né? Então, a gente é muito fácil de ser desmotivado e de permanecer onde a gente está para que a gente não cresça, não evolua. Então, é importante a gente estar atento para essas questões também. Deus não perdoa os... Não, desculpa. Deus perdoa os que caem. Mas como ajudar os que nem se levantam? Né? Então, a pessoa precisa se ajudar a querer se levantar também. Entender que Deus não é suporte, não é muleta, na verdade. É um auxílio para que a gente... E para que a gente possa se manter em pé, depende da gente. Então, cuidado para não se tornar ainda em vida o que esses espíritos são após a morte. Um espectro do que poderiam ter sido, preso às sombras dos prazeres e já não pode tocar. Então, é ter muito cuidado para ter esse filtro, né? Então, eu vou aproveitar ainda que nós temos 10 minutos e eu vou trazer o último de hoje, para a gente poder encerrar, que são a questão de número 106, que é a sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Kardec diz o seguinte: esses espíritos não formam
propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem, todas as que a gente viu anteriormente. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento, o deslocamento anormal de corpos sólidos, a agitação do ar e etc. Parecem ser mais que os outros, agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre a água, o ar, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, que tem um caráter intencional e inteligente. Para encerrar, todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares, olha só. Então, não são uma classe isolada, mas sim espíritos de terceira ordem, como a gente viu, imperfeitos, especializam em efeitos físicos. Então, eles podem vir de qualquer uma subclasse dessa categoria aqui, né? Até os pseudo-sábios, mas a sua marca registrada aqui é a ação material. Então, pancadas ritmadas, como a gente viu nos casos da irmã Fox lá atrás, né? Deram origem ao espiritismo moderno, vamos dizer assim. Movimento de objetos sem causa aparentes, perturbações dos elementos, portas que se fecham sozinhas, né? Ventanias localizadas, objetos que caem sem a gente perceber, sem ter passado, né? Até mexendo mesmo com o vento, de repente, né, dessa forma. Então, são espíritos que, de certa forma, eles não superaram ainda a existência física. Para eles, existir ainda significa tocar, bater, mover as coisas materiais, né? Como não se desenvolvem uma comunicação, inteligência e plena, eles expressam-se através do mundo físico que eles conhecem, né? E aí tem essa rebeldia, vamos dizer assim, que alguns o fazem por tédio, né, como os levianos, outros por revolta, como os impuros, daí essas classificações que eles estão em todos ali. Os espíritos, vamos dizer assim, mais elevados, eles raramente vão produzir esses efeitos, mas eles podem, né, como foi dito aqui no final, empregá-los quando necessário, usando um desses, como dar um exemplo aqui, um espírito superior pode usar um espírito desse batedor para, de repente, derrubar um objeto e a pessoa vai pegar e salva de um acidente. Como já tem aí nas redes sociais, aí, não sei se vocês já viram, tem um negócio que aparece bem na frente, cai assim, a pessoa baixa para pegar com a criança, e aí vem um carro desgovernado e bate no poste, bem onde eles estariam se não tivesse abaixado para pegar aquele objeto que estava ali. Caiu ali, né? Então, pode ter sido usado algum espírito para fazer isso. E não é um espírito elevado, é um batedor. Não é como a gente viu anteriormente, eu não comentei, mas os gnomos, os duendes, eles são utilizados também para o bem, para fazer limpezas, né? Como a gente utiliza nos tratamentos, a gente sempre pede que eles possam voltar na presença de Jesus. Utilizá-los da forma com amor, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. E, para a gente encerrar, que nós busquemos sempre a voz que ensina, não apenas a que faz barulho. É aquela que traz para a gente uma boa sensação, que mostra para a gente o caminho, que ressoa com as leis de Deus que já estão na nossa consciência. Então, só as imagens para a gente poder entender onde é que nós estamos, né? Estudamos aqui as ordens dessas 3 subdivisões. Hoje nós estamos vendo sobre os espíritos imperfeitos, e dentro dos espíritos imperfeitos, a gente observou aqui essas 5 classes, tá? Semana que vem a gente volta daqui para frente dos espíritos de segunda ordem até chegar nos espíritos puros, tá bom? Muito obrigado pela paciência, né? E se tiverem alguma dúvida, vocês podem anotar para a gente poder trazer semana que vem, porque a gente vai continuar falando sobre o tema também, tá bom? Gratidão a todos, e vamos aguardar agora esse momento agora da nossa dinâmica, né?